E você já vai vir aqui comigo, porque eu vou mudar de assunto agora. Eu vou falar sobre saúde da mulher, porque eu estou recebendo aqui no estúdio a ginecologista, a doutora Libelina Mota. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. A gente sabe que nesse período agora de pandemia, a mulherada mudou o ciclo menstrual. E eu já te pergunto, tem muito a ver com o estresse, essa mudança de ciclo? Isso é normal acontecer, doutora? Boa tarde, Marcela. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. É normal, sim. A gente, como está vivendo tempos diferentes, a influência do estresse, ela altera o ciclo menstrual, porque ela vai influenciar diretamente nos hormônios. E aí tem gente que está menstruando mais, tem gente que está, às vezes, sem menstruar, está passando mais tempo no que a gente chama de amenorreia. Tem outras que estão tendo sangramentos maiores, não é? Então, cada mulher vai responder de maneira diferente. Mas isso é explicado e também justificado pelo atual momento que a gente está passando, não é? Com essa alteração do ciclo menstrual, as cólicas também elas tendem a se intensificar ou não? Sim, elas tendem a se intensificar porque tem uma questão que é importante, muda também nesse período a alimentação, não é? Agora não, que houve uma certa abertura, não é? Mas quando a gente passou aqueles dias em casa mesmo, então muita gente não teve o cuidado, né, com a alimentação. E isso influencia também. Assim como o estresse, ele tem um efeito direto sobre a liberação das substâncias que são dolorosas nesse período menstrual. Uma outra queixa também das mulheres é sobre o corrimento. Inclusive, doutora, a gente separou uma arte que eu vou pedir para a produção colocar aí na tela para você de casa saber quais são os sintomas do corrimento. Coloca aí para mim, por favor. Quem tem corrimento sente ardor, altera a cor, coceira, cheiro forte e também sente dor. E aí eu já te pergunto, quando a gente fala em corrimento, a mulher às vezes fica constrangida, tem que conversar sobre isso com o parceiro ou até mesmo com a ginecologista, porque ela acha que corrimento é DST. Tem alguma ligação? Tem ligação, mas assim, corrimento pode ser DST, mas nem toda DST é corrimento, né? Então, o contrário não é verdadeiro. Então, a maioria dos corrimentos, eles não estão relacionados com as DSTs. São corrimentos que a gente tem, porque a gente tem alterações no ambiente, na temperatura. A gente usa calça o dia inteiro, não tem tempo de trocar. Muita gente usa protetor diário, não é? A maneira como se lava as calcinhas, isso é importante, pode alterar a secreção vaginal. Mas acho que antes de a gente entrar nisso, propriamente dito, a gente tem que saber o que é corrimento e o que é secreção vaginal. Porque a gente tem secreção vaginal. Quem menstrua sempre vai ter aquela vagina, vai sentir-se úmida, não é? É muito difícil uma mulher que tem menstruação, que está no período de menacme, não ter uma secreção vaginal, ou seja, botar uma calcinha, às vezes no final do dia está sujinha com alguma coisa. Na verdade, isso não caracteriza um corrimento. O corrimento depende da quantidade, como você bem disse, se tem ardor, né, se tem coceira, a cor influencia, não é? Então, tem essas outras situações que estão relacionadas. Agora, secreção vaginal a gente tem e tem que ter, não é? Doutora, eu vou falar agora sobre o mioma, que é um problema que atinge de 20% a 30% das mulheres em período fértil. E aí a gente também separou outra arte para vocês entenderem os sintomas do mioma, já para vocês ficarem espertas aí. Coloca aí na tela, produção, por favor, porque quem tem mioma tem o fluxo menstrual anormal, sente cólica, uma pressão na barriga e tem também dificuldade para engravidar. Então eu queria saber o que desenvolve esse mioma. Ele é hereditário? A mulher pode desenvolver ao longo da vida? Explica pra gente, por favor. Pode desenvolver ao longo da vida, mas precisamente a partir dos 30 até os 45 anos, mais ou menos essa é a faixa etária, na terceira e quarta década de vida. Tem um caráter hereditário. Se você tem mioma, se a gente for pesquisar, vai ter sempre alguém na família que tem mioma, ou uma mãe, ou um irmão, uma prima. E a outra questão é a transformação que a gente diz neoplásica. A gente não sabe ao certo como é que se forma esse mioma. A gente sabe que ele se forma a partir do tecido uterino. Mas essa transformação neoplásica ainda não está devidamente esclarecida. E realmente ele causa sangramentos, causa dor,
E muitas e muitas vezes desconforto abdominal, às vezes. Tem paciente que refere até assim, estou com uma certa dificuldade para urinar, dependendo da localização do mioma. E tem mulheres que têm miomas e não sentem absolutamente nada. Eu já tive uma paciente que a gente operou, ela parecia uma gestação de 6 meses e ela não sentia nada. Nossa. O mioma era enorme, ela não tinha sangramento, ela não tinha dor, ela não tinha nada. Então, eu posso ser assintomática com o mioma. Agora, normalmente ele dá sangramentos intensos e dor. Não é? Esses são os principais sintomas do mioma. E é hereditário, sim. Se eu tenho alguém na família, eu posso ter. Se minha mãe tem, muito provavelmente eu tenho 80% de chance de ter miomas. Agora, é uma doença benigna. Vale salientar. Muita gente me pergunta assim, pode ter transformação maligna? Pode. Isso. Pode ter transformação maligna. Porque existe uma classificação que eu não acho que é interessante ficar falando sobre isso. Mas existem umas degenerações do mioma. E aí, esses miomas degenerados, eles são mais passíveis de se malignizar. Ocorre em torno de 1% dos casos. Eu, particularmente, nunca vi ninguém que tem mioma ter uma transformação maligna, mas isso é possível sim e é real. Falando em mioma, tem pergunta aqui sobre esse assunto da Anne Souza. Ela disse que a menstruação dela está vindo 2 vezes por mês, que ela tem muito estresse durante esse tempo. Por conta da menstruação, está vindo 2 vezes por mês. Será que tem a ver com o estresse? Tem. E tem também assim, a gente tem que se lembrar que às vezes o ciclo da gente é curto. Eu posso menstruar a cada 28 dias e fatalmente, mais ou menos 4 vezes por ano, eu vou menstruar no começo e no final do mês. Então eu tenho que ver se não é só isso, às vezes é só por conta do ciclo menstrual. Mas sim, o estresse pode causar isso, né? E a Erivoneide, quase não sai teu nome, mulher. Um cheiro pra você. Ela falou que tem mioma, que sente muitas dores e tem cansaço. Quer saber se é normal esse cansaço nas pernas por conta do mioma. Tem alguma ligação? Depende. Depende do tamanho do mioma. Teria que ser realmente um mioma muito volumoso para ele dar a compressão das artérias ou das veias que estão ali naquela região e aí a gente sentir cansaço. Não deve estar relacionado com mioma, não, mas a dor sim, provavelmente. E aí eu acho que a grande questão é, eu acho que muitas pacientes ficam pensando, todo mioma é operável? Se opera todo mioma? Não, nem todo mioma é necessário cirurgia. Não é? Você pode acompanhar, dependendo do tipo de mioma que você tem. Você pode conviver com o mioma? Pode conviver com o mioma. Eu tenho mioma e não pretendo me operar, não. Não tem problema nenhum? Não tenho problema nenhum, não tenho sintomatologia nenhuma. Muito bem. Então, vamos para a pergunta agora, doutora, da Célia Soares. Ela falou que tem 46 anos e ainda menstrua. Ela quer saber se é normal. É normal demais. Você diga a ela que dê graças a Deus, Célia. Oi, Célia. Que você menstrua, é muito bom. Não, não tem problema não. O período da menopausa, ele compreende entre 45 até 55 anos. Então, até 55 anos a gente pode menstruar. E dê graças a Deus que é bom menstruar. Muito bem, ó. Vocês estão mandando muitas perguntas, continuem mandando, porque a doutora Libelina vai permanecer aqui com a gente. A gente só vai agora para um rápido intervalo e volta e continua conversando com a doutora Libelina sobre saúde da mulher. Espera que eu volto rapidinho. Já estou aqui de volta com o Cotidiano. Disse que era rapidinho. Hoje a gente está aqui recebendo a ginecologista a doutora Libelina Mota. A gente conversa sobre a saúde da mulher. Então, se você tem alguma dúvida, você que está assistindo a gente em casa, já pega o seu Facebook, coloca TV Jornal Interior, deixa a sua pergunta que a doutora Libelina vai responder aqui com o maior prazer. Doutora, a Severina Belarmino, ela já deixou uma pergunta aqui. Ela disse que a filha dela tem 14 anos e menstruou com 9, mas que ela passa 2 meses sem vir. É normal? Ela sente muita dor. Aí a gente teria que investigar, porque assim, como ela menstruou aos 9, já tem 14, teoricamente, quando a gente menstrua a primeira vez, a gente leva em média 2 a 3 anos no máximo para esse ciclo regularizar. Então, ela já menstruou aos 9, tem 5 anos. Aí a gente teria que ver, porque realmente passar 2 meses sem menstruar não é o habitual, não é? Teríamos que ver alguma coisa, mas não acredito que seja nada que ela precise se preocupar, não, mas valia a pena uma visita ao ginecologista para conversar, talvez solicitar alguns exames e a gente tentar descobrir alguma coisa. Ou até pode ser o ciclo dela, não é? Mas aí precisaria realmente de uma consulta com o especialista, não é? Com o ginecologista. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Está no nome de Jefferson Leno. Ele colocou assim:
eu acho que é para a esposa dele. Sim. Não consigo engravidar, porque só menstruo se eu tomar pílula. O que eu posso fazer, doutora? Bom, primeira coisa, procurar o ginecologista, não é? Existem algumas patologias que são responsáveis pela infertilidade, como a gente chama. E uma delas é a síndrome do ovário policístico, ou síndrome de anovulação crônica. É a primeira que vem que a gente pensa, não é? Uma outra que a gente também tem que pensar é a endometriose, é uma das causas de infertilidade. No entanto, a síndrome do ovário policístico é muito mais frequente, não é? Neste caso, teria que fazer uma investigação do casal. Se ela já está tentando há 1 ano, não é? E não consegue engravidar, aí precisa a gente fazer uma consulta com o ginecologista para fazer a investigação do casal, para a gente ver o que é que anda, o que é que está desestruturado para a gente botar no lugar, não é? Falando em ovário policístico, Sim. a gente também separou uma arte com os sintomas. Põe pra gente aí na tela, produção, por favor, para o pessoal saber quais são os sintomas do ovário policístico. Ó, queda do cabelo, aumento da oleosidade da pele, acne, alterações menstruais e dificuldade para engravidar, como a doutora Libelina falou. E falando em dificuldade para engravidar, a Danaie, ela disse que a menstruação dela faz tempo que não desceu. E aí ela quer saber por que não desceu. 2 motivos. Ou ela está grávida, ou ela está com algum problema. Sim, exatamente. Perfeito, Marcela. São esses 2 motivos mesmo. Ela está grávida, não é? Tem que pensar se tiver vida sexual ativa. É Danaine. Pelo menos é o nome que está aqui. Então, precisa ver isso. A primeira coisa é se não está grávida. E se não estiver grávida, a gente também investigar, não é, a causa do que a gente chama de amenorreia, que é a falta da menstruação. E aí partir para o tratamento e tentar fazer você voltar ao ciclo menstrual normal. A Aline Silva quer saber qual é o tipo de exame que ela pode fazer para saber se pode ou não ter filhos. Isso é uma pergunta bem frequente. Não existe, na verdade, um exame para a gente saber se a gente é fértil ou não. Existe uma investigação. Então, a gente vai em busca de fazer ultrassom vaginal, ultrassom pélvica, para a gente ver se tem cistos, se tem miomas, se tem pólipos. A gente investiga a questão hormonal para ver se eu tenho se a causa é o hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, que está relacionado com o síndrome do ovário policístico. Eu preciso saber se as minhas trompas são pérvias e preciso também investigar o parceiro, né, com o espermograma, para saber se os espermatozoides são adequados. Então, precisa realmente de uma investigação, não existe uma coisa só, não é? Eu vou fazer tal exame para saber se eu sou fértil. Não. E para ser classificado como casal infértil, porque não é só a mulher, é o casal, eu preciso passar 1 ano mantendo relações sexuais frequentes e não conseguir engravidar. Antes disso, ainda não é considerado casal infértil. Infertilidade, né? Exato. A Ellen, ela disse que tem 6 anos que ela fez laqueadura e desde esse dia, se ela menstruou 10 vezes, foi muito. Tem alguma ligação com a cirurgia? Olha, é mais comum quando a gente faz laqueadura, a gente ter sangramentos, não é? Não ficar sem menstruar, não é? Só ter poucas menstruações. Normalmente a laqueadura ela aumenta o fluxo menstrual, tanto o número de dias como a quantidade. Pode estar relacionado, medicina não é ciência exata. Eu já vi pacientes com laqueadura e realmente com amenorreia, sem ter nenhuma outra causa, mas vale a pena investigar. Eu acho que vale a pena investigar, sim. Depende da idade dela, ela pode estar entrando num período de menopausa, até mesmo uma menopausa precoce. Então, a gente realmente, para dizer que é a laqueadura seria um diagnóstico que a gente diz de exclusão. Eu preciso achar outra coisa que justifique para poder dizer que é a laqueadura que causa isso. E a Elisângela pergunta: menstruar uma vez por mês, menos de 24 horas, ou seja, o fluxo dela dura menos de 24 horas, e ter mioma e querer engravidar, é normal? Não. Menstruar uma vez só, ou menstruar um dia só, realmente pode ser o ciclo dela. Normalmente é considerado normal de 2 a 3 dias, até 10 dias, não é? Se ela menstrua 24 horas, a gente também precisa ver. Mioma também se ela tem mioma, também está relacionado com um certo grau de infertilidade, porque me parece que ele libera umas substâncias que são responsáveis por isso. Mas é muito difícil uma mulher que tem mioma não conseguir engravidar, não é?
E qual foi a outra questão que ela diz? Acho que Ela falou da menstruação, do mioma e de não conseguir engravidar. Aí a gente tem que partir realmente para um processo investigativo. Realmente não é normal, não é? Foge um pouco à regra. A gente precisa descobrir o que é que está por trás disso, pode não ser o mioma. A gente tem que investigar o marido. Quando eu digo isso, às vezes pode soar como se eu achasse que o homem... Mas é porque 40% das causas de infertilidade são de origem masculina, então a gente não pode se esquecer disso. Não é? Às vezes as mulheres tomam muito para si a responsabilidade, que na verdade não é responsabilidade de ninguém. Não é? Isso é uma coisa natural, que os casais se encontram e às vezes não se combinam nesse sentido, não é? Então a gente precisa ter um acompanhamento e ter a investigação do casal, não é? A Maria Tereza pergunta: minha filha tem 21 anos, sente muita cólica. Tem um mês que ela nem sai da cama, fica muito fraca e já chegou a desmaiar. O que é que pode ser? Infelizmente, isso pode ser simplesmente cólica menstrual. Existem algumas cólicas que são muito intensas, são tão intensas que dá um estímulo vagal, que a gente tem aqui um nervo vago, que a gente pode chegar a desmaiar. Tem pacientes que vomitam, não é? E só melhoram quando vão para o hospital para fazer, às vezes, medicação injetável. Então, a gente precisa cuidar dessas pacientes, porque aí sim, aí eu digo, neste caso, a menstruação não é normal, não é? Porque você ter cólica a ponto de desmaiar, isso não é uma coisa normal. Com certeza. Mas é tratável, tem tratamento sim. E ela pode melhorar, não é? Não tenha dúvida. Mas, às vezes, pode ser só cólica menstrual. Existem outras causas? Existem sim, claro. Eu acho que todo mundo vai pensar logo em endometriose, não é? Que causa muita dor. Mas a principal causa de dor pélvica é também cólica menstrual. A gente tem que lembrar disso. Então, ela precisa fazer uma consulta com o ginecologista, pelo menos uma ultrassonografia que vai esclarecer bastante, não é, pra gente, não é? Vocês não têm noção, gente, tanta dúvida que chega aqui, às vezes a gente não consegue nem acompanhar aqui o chat, fica subindo absurdamente e eu me perco na pergunta de vocês. Então, desde já, se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, me desculpe, a doutora, ela vai voltar em uma outra oportunidade, mas, Alane Silva, ela disse assim: doutora, parei meu anticoncepcional no dia 21. Até hoje não veio minha menstruação, eu tô com muita enxaqueca. Fiz o exame de gravidez, deu negativo. E aí? Bom, eu não sei qual é o anticoncepcional que ela estava tomando. Se for um anticoncepcional trimestral, um injetável que tem uma ação de 3 meses, ele demora 6 meses para voltar o fluxo menstrual. Se for um injetável mensal, ele demora em média 4 meses para ter esse retorno da menstruação. Se for um anticoncepcional oral, às vezes alguns pacientes também demoram entre 2 meses, mais ou menos, para que tenha essa regularidade da menstruação. O que eu quero dizer com isso é que possivelmente pode ser pelo anticoncepcional que ela usou, não é? E isso leva um retardo na volta, não diria na volta, na retomada dessa menstruação. Mas eu, se fosse ela, aguardaria pelo menos uns 4 meses. Acho que já faz 4 meses, né? Se eu não me engano, foi em 21 dias que ela 21 parou. dias, pronto. Se ela fez o beta e deu negativo, não sei se foi de farmácia ou se foi o beta. Ou ela procura um ginecologista agora, porque ela pode já fazer alguma investigação, mas se ela não quer engravidar, isso tem que ser dito. Se ela for esperar mais um pouco e ela não quer engravidar, então ela tem que usar alguma coisa. Para ela voltar a usar um anticoncepcional, realmente ela precisa. E aí a gente precisa que ela vá fazer a avaliação, com certeza. A Elinete Silva pergunta: ter sangramento quando está tendo relação é normal, doutora? Não. O normal é não ter sangramento durante a relação. E o que pode ser? Às vezes pode ser. Se eu estou usando anticoncepcional, pode ser spotting do anticoncepcional. Não é? Como na relação tem um pouco mais de esforço, a gente pode sangrar. Eu posso ter alguma coisa no colo do útero. Às vezes não é câncer nem nada disso, mas às vezes existem algumas alterações benignas no colo do útero que durante a relação a gente pode sangrar. Pode ser um processo infeccioso, às vezes um processo inflamatório muito intenso, pode também ter sangramento durante a relação. Então, realmente precisa ser avaliada pelo ginecologista para a gente definir qual é a causa.
Ô, doutora, pena que nosso tempo está Pois acabando é. aqui. E eu já agradeço. E já deixo aqui o convite novamente, porque tem Com muita certeza. pergunta para a gente responder. Obrigada a vocês também que participaram aí do nosso bate-papo, interagindo, mandando as suas dúvidas. Como eu falei, desculpa, a gente não conseguiu responder. São tantas dúvidas que chegam ao mesmo tempo e o tempo ele é tão curtinho que passa bem rápido. Doutora, fica com Deus. Um cheiro. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço e estou à disposição para a gente, numa próxima oportunidade, né, conseguir tirar essas dúvidas das nossas telespectadoras. Um prazer imenso. Um beijo para você também. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.